paz do Senhor. Eu me chamo Lidiane, sou casada há 9 anos. Eu vou tentar resumir o meu testemunho porque é muito grande. E para não ficar um áudio cansativo, né? Vou focar nos pontos principais, né? Nos mais assim que foi forte, que eu acredito ser forte, que mexeram comigo. Eu não sou muito boa de datas, sou péssima em datas, né? Mas enfim. Logo no começo do meu casamento eu já passei por dificuldade, porque o meu marido ele sempre foi muito mulherengo mesmo, né? Então no começo do meu casamento eu já fui traída, assim, não uma vez só, já foram várias vezes. Mas nisso eu sempre buscando, eu nunca desisti do meu casamento. Até que um dia, por um motivo, né, bobo, eu falo que é um motivo bobo porque eu tinha discutido com ele por conta de um amigo dele que eu não gostava desse amigo dele, né? Porque esse amigo dele se envolvia demais na relação e ele não conseguia enxergar nesse ponto. E foi aí que aconteceu o meu primeiro deserto. Não me pergunte datas, porque datas eu sou péssima, mas isso do primeiro deserto acho que tem em torno mais ou menos de uns 2 anos. E voltamos, né? Desse primeiro deserto eu descobri, a gente, por conta dessa briga, a gente acabou discutindo, eu mandei ele embora de casa, depois me arrependi, né? E quando eu me dei conta, ele já tinha saído de casa, saiu chorando, e eu acreditei que ele fosse voltar rápido, porque ele já tinha acontecido dele dormir na mãe dele, mas por 1 ou 2 dias. Só que dessa vez foi se passando um tempo e passou quase 4 meses, né? Ele não voltou desses 4 meses. E aí eu descobri que ele estava com uma pessoa, fui atrás, teve escândalo, né? Teve aquela coisa toda, ele me falou coisas horríveis, que usado, né, pelo inimigo, hoje eu sei que ele foi usado. Falou que não queria mais saber de mim, que não gostava de mim. E nisso eu me acabei. Foi um momento assim que, nossa, eu perdi peso assim de um jeito absurdo. E eu só buscava pelo meu casamento. Eu não via mais nada na minha frente. Eu não conseguia fazer mais nada a não ser buscar pelo meu casamento. Só que a gente, quando tá no deserto, né, a gente entende que o deserto é sim uma escola e que a gente, com o tempo, a gente vai amadurecendo nesse deserto e a gente vai ganhando uma certa força. E nesse tempo, né, que aconteceu, na descoberta, que foi uma briga horrível, o meu sogro, a minha sogra, né, a família dele nunca gostaram de mim, a gente não tem filho, só que eu pedi justiça para Deus. E no primeiro deserto, ele voltou. Da mesma forma que a moça fez comigo, Deus, para mostrar para mim que era Deus, ele fez ela passar. Igual, não tô falando em relação mas você tá falando com um sentimento de vingança, não é isso, é que eu pedi justiça para Deus. Ele voltou. Só que ele voltou e eu não continuei no foco, não continuei no propósito. E acabou que um tempo depois ele começou já a mudar, né? Começou a agir da mesma forma e acabou se envolvendo com uma tia de uma conhecida nossa, né? Que na época a gente é cristão, mas assim, enfim, antes a gente já tinha um afilhado e ela é tia dessa nossa, entre aspas, comadre. E eu logo de cara, porque assim, eu conheço meu marido, então qualquer coisa que tem de errado eu já
de imediato eu já fico de antena ligada. E eu mandei mensagem para essa pessoa, para essa comadre, e falei, olha, o Marcos está tendo um caso com a sua tia. Ela falou que não, que a tia dela, no caso, gostava de mulher, e enfim. E eu fiquei observando, perguntava para ele, cobrava dele, e ele falava que não, né? Mas aí ele já estava totalmente com a cabeça virada novamente. Até que teve um dia que ele falou, a gente trabalha com escolar, né? Ele trabalha no escolar. Até que teve um dia que ele saiu falando que ia atender uma mãe. E eu, mais uma vez, fui atrás. Quando eu cheguei lá, ele estava em frente à casa dessa moça. Eu já entrei no local que ela estava e perguntei se ela sabia que ele era casado. Ela, né, óbvio que ela sabia, que ela era tia da nossa comadre, conhecia. E foi aí que tudo começou novamente. Ele começou a dormir na mãe dele, só que daí logo depois eu comecei a ver que ele não estava dormindo na mãe dele, que ele já estava dormindo lá. E nisso eu conversando com essa minha comadre, eu falei, olha, eu sei que ele tá com ela, tal. E ela falou assim, ele tá, porque eu sempre vejo ele lá. Só que eles sabiam já de tudo, né? E daí deu um estalo, né? E eu falei, vou atrás, vou te dar satisfação com ela. Um erro, né? Nossa, uma falha. E fui te dar satisfação com ela. Só que chegando lá, ela é uma mulher assim, como que eu posso falar? Uma mulher, eu não quero falar de forma grosseira, mas uma mulher que gosta de certas coisas assim erradas, né? Era envolvida com coisas erradas. Então ela tinha uma barra de ferro. Nessa barra de ferro ela tacou na minha cabeça, né? Quando eu vi, a minha cabeça já estava sangrando muito, o sangue parecia que não parava. E nisso eu cheguei a desmaiar. E o filho dela me ajudou, o filho dela me ajudou. Quando eu acordei, já tinha muita gente em volta, a rua ficou tomada de gente. E nisso eu mesma chamei a polícia, a gente foi parar no hospital, né? Porque eu levei ponto na cabeça. Depois disso a gente foi para uma delegacia, ficamos lá. Meu marido chegou com ela, junto com ela. A gente tomou o famoso chá de canseira, né? Isso era umas nem 10 horas, mas eu saí da delegacia às 3 horas. E meu marido a todo momento com ela, no hospital, na delegacia, com ela. E foi embora com ela. Eu cheguei em casa, foi assim, acho que o pior momento que eu vivi na minha vida. Na minha cabeça, né, a gente morava de aluguel na rua da mãe dele, e eu fiquei pensando, eu falei, se eu continuar aqui, ele vai passar aqui com ela, e eu não vou suportar isso. Então, de imediato, eu já aluguei uma casa, foi tudo muito rápido. E eu rasguei todas as roupas dele, ele saiu sem nada. Eu rasguei todos os documentos importantíssimos. E nisso passaram-se quase 6 meses. E eu buscando a Deus, e assim, eu tava totalmente desacreditada, porque eu não achava mais, era impossível meu marido voltar pra mim. E nisso, Deus foi trabalhando, e Deus foi usando profetas que eu nem sabia, né? Eu ia, às vezes, né, como eu congrego numa igreja, tem minha pastora, às vezes a gente ia em congresso, em vigília, e Deus usou umas 3 pessoas que eu nunca vi na vida, e sempre falava a mesma coisa, Deus vai trazer, vai trazer, mas Deus vai trazer limpo. E teve uma vez que uma moça falou assim, olha, Deus ainda tá nesse negócio, e eu sinceramente estava totalmente desacreditada, porque diante dos olhos humanos era impossível meu marido voltar. E ele chegou a pedir o divórcio, né? Chegou a contratar advogado, foi um oficial de justiça na minha casa. Eu não estava em casa, minha filha que falou com o oficial. E depois eu entrei em contato com o oficial, já estava tudo certo
para sair o divórcio. Só que eu sempre pedi para Deus, eu falei, Senhor, se o meu casamento é da tua vontade, que eu creio que seja, não vai sair o divórcio. Só que quando o oficial de justiça entregou, ali meu mundo desmoronou. Porque eu falei, nossa, e eu cheguei a questionar a Deus, né? O porquê. E, enfim, eu não participei da audiência, que era online, porque eu recebi muito em cima da hora a intimação. O oficial de justiça, segundo ele, não estava não conseguindo entrar em contato comigo. E, enfim. E nisso eu fui no monte. Quando eu cheguei no monte, teve uma pessoa que falou assim, tá de malas arrumadas. Só que eu não entendi nada. E foi passando os dias, meu marido ele estava bloqueado no meu WhatsApp, porque o que aconteceu foi algo muito sério, eu acabei bloqueando ele. E em seguida eu desbloqueei por conta do divórcio que o oficial tinha entregado, e eu queria, né, saber se ele ia entrar em contato comigo para falar alguma coisa. Ele entrou em contato comigo. E logo depois ele começou a falar comigo, um oi, e eu meio, né, receosa, respondi o necessário. E depois ele pediu para falar comigo, só que ele pediu para falar comigo durante o dia, porque à noite ele não poderia falar comigo por causa da Jezabel, que é como eu chamo a mulher, a OM, né? Enfim, a amante. E a gente foi se aproximando, e as coisas foram indo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o meu marido voltou para casa. Voltou para casa não, né? Saiu de lá da casa da Jezabel, alugou uma nova casa. Nisso eu estava com a minha filha em outra casa. E as coisas foram acontecendo. E eu tô com meu marido hoje. Meu marido não voltou liberto. É uma guerra diária, né? Mas eu precisava contar para que vocês acreditem que Deus ele é justo, ele é justiça e ele fez na minha vida. E eu acredito que Deus fez na minha vida para ele provar, para ele mostrar para mim, provar não, porque ele não precisa provar nada para ninguém, mostrar para mim que ele existe, porque muitas vezes eu cheguei a duvidar. Mas Deus, ele é um Deus de justiça, né? E essa pessoa acabou Deus permitiu tanta coisa que acontecesse na vida dele que eu fiquei assim maravilhada com as respostas que Deus me deu. Ela mudou desse lugar. Eu pedi muito para Deus. Eu falei, Senhor, tira essa mulher daqui, porque todo mundo me conhecia. Hoje ela não mora mais no lugar que eu fui humilhada. E para honra e glória do Senhor Jesus, né? Ele está comigo, não está liberto, mas eu acredito que Deus, ele é um Deus que faz a obra por completo. E é isso, não desistam, foco. E primeira coisa que eu tenho para falar é busquem primeiro por vocês. Fiquem todos na paz.